Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 156. Dando prosseguimento à nossa série, vamos falar de mais 5 entradas ou 5 capítulos do livro 12 das Meditações de Marco Aurélio, isto é, capítulos ou entradas de 18 a 22. Como sempre, fazendo uso da tradução de Dona Virgínia de Castro Almeida, que está em domínio público, e como sempre também colocando à disposição daqueles que venham a chegar a este vídeo o trecho que é lido e discutido aqui sob forma transcrita na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio anota de si para si em mais 5 passagens do seu diário filosófico espiritual. 18. Que o teu esforço tenda sempre em tudo para descobrires qual é a coisa em si que fez nascer no teu espírito a ideia que dela tens. Analisa-a, decompondo-a em forma, matéria, fim e tempo, em cujos limites deverá deixar de existir. Dando uma olhada aqui na tradução de Haynes, tradução inglesa, temos o seguinte: Ever look to the whole of a thing? Sempre olhe para uma coisa na sua inteireza. What exactly that is which produces the impression on thee? O que exatamente é o que produz a impressão em você? Impressão aqui é fantasia, está como impressão na tradução inglesa, está como ideia na tradução de Dona Virgínia de Castro Almeida. And unfold it, e desdobre, né? Desenvolva isso, analyzing it into its causes, its matter, its objective, isto é, analisando esta coisa nas suas causas, na sua matéria e no seu objetivo. And into its lifespan, e na sua duração, within which it must needs cease to be, dentro da qual esta coisa necessariamente cessará de existir, deixará de ser. Muito bem. Aqui nós temos a ideia de que é necessário estar atento às chamadas fantasia e às chamadas impressões que as coisas produzem em nós, porque justamente nesta percepção é que reside uma grande parte da nossa liberdade. Nós não temos a liberdade de determinar o que nos sucederá, mas nós temos a liberdade de determinar como nós reagiremos e agiremos diante daquilo que nos sucede. Pensando-se na crise que nós estamos vivendo, uma crise sanitária e social de proporções bastante grandes, nós não temos controle sobre as coisas que estão acontecendo na sociedade, mas nós temos controle, sim, sobre o modo como essas coisas nos chegam. Então, sobre o julgamento que nós fazemos a respeito de cada uma dessas representações ou impressões ou ainda ideias, noções. Okay? E aqui nós temos uma estratégia que era muito cara ao estoicismo de modo geral e que chega a Marco Aurélio, de justamente desenvolver esse processo de percepção de uma coisa, né? Analisar este processo e ver o que é essa coisa. Talvez aqui, enfim, talvez aqui o melhor seja analise a coisa, né, na tradução, e ver essa coisa nas suas causas formais, né, aqui causa formal, aitia, nós já vimos várias passagens em que isso é mencionado, na sua chamada hylé, isto é, na sua chamada matéria, e naquilo que é anáfora, quer dizer, objetivo ou finalidade ou ainda, enfim, serventia de uma coisa, relação que a coisa empreende com outras e por aí vai. E também na duração que uma coisa tem de si para si, de per si, digamos assim. Então o que isto quer dizer? Diante de cada uma das coisas que estão ao nosso redor, tanto mais concretas quanto mais abstratas, termos a consciência a todo momento que aquilo foi gerado por um conjunto de causas X, analisar quais sejam essas causas, que aquilo é formado de uma determinada matéria, esta matéria tem certas propriedades, certas fragilidades e certas
enfim, certa resistência, né? O objetivo daquela coisa, para que ela serve, enfim, qual é a finalidade, por aí vai, e também a duração expectável, digamos assim, desta coisa. Se nós pegarmos, por exemplo, um livro, a depender da sua qualidade, dura uma quantidade X de décadas, né? Ele tem uma causa, isto é, ele foi criado por alguém com determinados objetivos, né? Então, pegando-se aqui a minha versão bastante surrada da obra de Marco Aurélio, tal como traduzida por Dona Virgínia de Castro Almeida, nós vemos que o tempo de duração, né, deste livro está chegando ao fim, né? Então, vemos que também é formado de uma determinada matéria, papel, né? Existem as linhas que fazem este livro, fazem o códice parar mais ou menos no seu lugar. E também nós temos aí uma finalidade para este livro, e isso torna cada livro diferente do outro, evidentemente, né? E isso também vale para a vida humana, né? Porque nós não estamos fora da natureza, então nós fomos criados por uma causa, e aí nós temos de nos perguntar quais sejam as causas profundas que nos puseram aqui, e também levar em consideração que nós somos fruto, quase todos nós, da intenção dos nossos pais, né? De uma intenção e de um jogo com o acaso, por assim dizer, e com, enfim, com forças maiores do que eles. Nós somos formados de uma determinada matéria, nós temos uma finalidade inscrita em nós mesmos e temos um tempo de vida expectável, né? Algumas décadas, alguns viverão mais, outros viverão menos, e quando nós nos exercitamos nesse sentido diante de tudo o que está ao nosso redor, nós nos aproximamos de uma visão mais natural das coisas e, portanto, somos capazes de nos tranquilizar a respeito, digamos assim, da infabilidade das leis da natureza sobre tudo quanto existe. Então, é um meio de Marco Aurélio se exercitar a todo momento, percebendo que as leis da natureza não são desrespeitadas, de que elas continuam em vigor. E isso é capaz de criar uma imperturbabilidade naquele que se exercita nisso de maneira, enfim, atilada, de maneira diligente. 19. Compreende, enfim, que em ti há qualquer coisa mais poderosa, mais divina do que isso, que te desencadeia as paixões e te agita como os cordéis agitam os títeres. Pergunta a ti mesmo: o que há neste momento no fundo do meu coração? Um receio? Uma desconfiança? Um desejo? Ou outra coisa semelhante? Aqui nós temos, na tradução de Reines, become conscious, torne-se consciente, cônscio, at last, por fim, né? That thou hast in thyself, que você tem em si mesmo. A tradução de Reines tem esse caráter um pouco antiquado, né, de usar thou. Something better and more godlike, algo melhor e mais divino, mais parecido com os deuses, than that which causes the bodily passions, do que aquilo que causa as paixões corporais, né? De fato, aqui nós temos um termo que está ligado a paixão como sofrimento, propriamente, né? And turns thee into a mere marionette, e que torna você um mero títere, uma mera marionete, né? Então, o que fazem as paixões? Defraudam o indivíduo do seu autocontrole, retiram o autocontrole do indivíduo e o controlam pela sua própria dinâmica como um títere, um fantoche, uma marionete. E a sabedoria, tal qual os estoicos a concebiam e perseguiam, tem por objetivo justamente tornar este indivíduo o mais livre possível, de preferência totalmente isento, dessas paixões que controlam o indivíduo e que o defraudam do uso das suas melhores faculdades, né? Da razão, enfim, das virtudes e por aí vai, né? What is in my mind now occupied with? What is my mind now occupied with? Com o que a minha mente está ocupada neste momento, né? Do que ela está tratando? Fear, de fato, é
phobos, né? Não é exatamente receio, é algo um pouco mais incisivo. Fear, né? Hypopsia, que é suspicion, de fato, suspeita, né? Uma suspeita, algo, uma desconfiança, algo duvidoso. E por fim, epithumia, que é concupiscência, né? Que é luxúria, não é exatamente desejo, é um desejo de posse e que tem aí uma conotação sensual. Some other little thing. Essas coisas, qualquer outra coisa menor. Essas coisas todas que nos ocupam a mente são muito piores do que a plena posse do seu caráter mais divino, é o que Marco Aurélio está dizendo de si para si. Então, se você está sendo consumido pelo medo, sendo consumido pela dúvida ou pela suspeita, ou sendo consumido pela luxúria, pelo desejo sexual, qualquer coisa do tipo, saiba que existe algo mais divino dentro de você, que existe algo melhor dentro de você e mais capaz de garantir-lhe uma fruição de si mesmo ou de si mesma do que qualquer uma dessas paixões que são bastante corporais, né, que são bastante ligadas a um corpo que se rebela, digamos assim. Né? Então nós temos aqui Marco Aurélio afirmando de si para si que há coisas melhores do que as paixões, que há coisas melhores do que certas inclinações que muitas vezes nos ocupam, que muitas vezes acabam nos tomando mesmo. Né? 20. Primeiro, não procedas ao acaso e sem fim determinado. Segundo, não te proponhas um objetivo que não seja útil à sociedade. Nós temos aqui algo que Marco Aurélio já disse há pouco tempo, aliás, né? Disse, se não me engano, lá no livro 11, entrada de número 21. Também no livro 5º, entrada 16. Né? Então, primeiro, né? Afaste as suas ações, afaste de si as suas ações que não têm um objetivo claro, que sejam feitas apenas por automatismo, ou que sejam feitas apenas porque todo mundo faz assim. Né? E pense nos fins das suas ações, pense no objetivo das suas ações. Né? E, em segundo lugar, que essas ações que você propõe a si próprio ou a si própria tenham objetivos úteis à sociedade, que sejam coisas que vão justamente contribuir com a koinonia, contribuir com a comunidade, contribuir com a nossa, enfim, com a nossa comunidade humana, né? com a cidade habitada por homens e deuses. Então que as suas ações não sejam ações feitas de maneira irrefletida e sem objetivos determinados, e que esses objetivos, né, o termo que está sendo usado aqui é telos, né, koinonikon telos, que esses objetivos sejam, como aqui se diz, objetivos comunitários, sociais, que busquem o melhor convívio possível para o maior número possível de pessoas. Isto Marco Aurélio está falando de si para si, pensando na sua própria função enquanto imperador, mas vale para todos, né? Lembremos-nos daquele ditado em inglês, alone man is nothing, né? Sozinho o ser humano não é nada. Ou nos lembremos daquilo que Aristóteles dizia, né? Aquele que vive sozinho ou é um deus ou é um animal feroz. Né? Então nós somos animais sociáveis, né? Como Aristóteles disse, animais políticos, portanto vivemos em entidades políticas de cooperação. E assim, quanto mais úteis forem nossas ações para o bem-estar comum, melhor estaremos agindo. 21. Mais uma meditação sobre a morte. Considera que daqui a pouco deixarás de existir. E o mesmo acontecerá às coisas que vês agora, aos seres que vivem presentemente. Porque tudo nasceu para mudar, transformar-se, corromper-se, a fim de que outras existências lhe sucedam. Aqui corromper-se não deve se entender no seu sentido moral, né, como, enfim, piorar moralmente, como vender-se, como aceitar suborno, como,
enfim, roubar dinheiro público, né? Mas como modificar-se pela corrupção do corpo, isto é, sofrer um processo de desgaste natural, isso acontece com o indivíduo que morre, né? Que permitirá uma renovação da vida. Então considere você também, que me escuta, que daqui a pouco, daqui a alguns anos, né, deixarás de existir. Nós não somos eternos, né, nós deixaremos de existir. E o mesmo vai acontecer às coisas que você vê agora. Todas as coisas que são caras a você, e mesmo as pessoas que são caras a você, também deixarão de existir. E aos seres que vivem presentemente. Então, nós somos mortais, passageiros, e esta é uma constatação que precisa estar em nossa mente o tempo todo. Né? Porque tudo nasceu para mudar, tudo nasceu para sofrer uma metabolé, né? Sofrer uma modificação. Transformar-se, também corromper-se, também modificar-se, degenerando-se, né? A fim de que outras existências lhe sucedam, a fim de que a vida se renove por meio da nossa própria transformação. Reines põe o seguinte: Bethink thee that thou wilt very soon be no one. Não pense consigo mesmo que muito em breve você não será nada, não será ninguém, and nowhere, e não estará em parte nenhuma. And so with all that thou now seest, e o mesmo se dará com tudo aquilo que você está vendo agora, and all who are now living, e com todos aqueles que estão vivos neste momento. For by nature's law, pela lei da natureza, all things must change. Tudo precisa mudar, tudo tem de mudar, por força. Be transformed, transformar-se, ou ser transformado, and perish, aqui, perecer, né? Degenerar-se, gerando um fim a si próprio. That other things, de modo que outras coisas, may in their turn, por seu próprio turno, por sua própria vez, possam, por sua própria vez, come into being, existirem, né? Finalmente serem. Então, mais uma meditação em que Marco Aurélio lembra-se da sua própria finitude, lembra-se da sua própria morte, lembra-se de que é frágil e é mortal e que tudo aquilo que está à sua volta deixará de existir, algo que vale para cada um de nós, e isso não nos deve deprimir. Ah, meu Deus, vou morrer, etc. Não, não. Por causa disso é que a vida tem valor. Porque se a vida fosse infinita, ela não teria valor. Isso vale para dinheiro e vale também para a sua quantidade de dias. Se o dinheiro fosse infinito, ele não teria valor. E do mesmo modo, se a vida fosse infinita, ela talvez não tivesse valor. Não que a nossa experiência, pelo menos neste plano de existência, possa afiançar que a vida não teria valor se fosse infinita. A vida tem um valor que é dado justamente pela sua finitude, pela sua escassez e precariedade, por assim dizer, e é por isso que o emprego que você deve fazer da vida deve ser o melhor possível, deve ser aquele que lhe confira a maior felicidade e a maior excelência possível. 22. Lembra-te de que tudo é simplesmente opinião, e que a opinião depende de ti. Suprime, pois, quando quiseres, a opinião, e como um marinheiro que dobrou o cabo, terás mar sereno, calmaria completa, porto tranquilo. Aqui o termo para opinião é hypolepsis, portanto não estamos tratando exatamente da opinião em si, né, mas do julgamento que é possível formar. Esta ideia de que tudo é a opinião já tinha aparecido lá no livro 2º, entrada de número 15. Né? Remember that all is but as thy opinion of it. Então tudo é como a sua opinião é dessa coisa. And that is in thy power. E isso está em seu poder. Isto é algo que você pode controlar, né? Episoi, que é o Ephremin de Epicteto, aqui na segunda pessoa do singular. Efface thy opinion then, então apague a sua opinião, né, seu julgamento,
and thou mayest do at will, as thou mayest do at will, and lo, a great calm. A qualquer momento, né, da maneira como você possa, por sua própria vontade, por sua própria intenção. E aí, uma grande calmaria, like a mariner that has turned the headland, thou findest all at set fair and halcyon sea. Você vai encontrar justamente a calmaria, um mar belíssimo para navegar, né? Então, a ideia aqui é de que nós temos poder sobre os julgamentos que formamos das coisas. Portanto, quando nós estamos focados nesta disciplina, chamada disciplina do assentimento ou da percepção, nós entendemos que somos senhores deste fato, somos senhores deste dado, e a partir daí podemos, evidentemente, garantir uma vida que seja a melhor possível, com essa vigilância permanente. Então, lembre-te de que tudo é simplesmente opinião, e que a opinião depende de ti. Então, se você tem uma situação que está parecendo insuportável na sua vida, tente mudar a opinião que você tem a respeito desta situação, em primeiro lugar. E tente fazer alguma coisa para mudar a sua própria condição. Então, se tem algo que você considera insuportável, mude a sua opinião, mude o seu julgamento a esse respeito. Vou dar um exemplo. A quarentena a que nós estamos sendo sujeitos, né? Se nós ficarmos pensando que ela é insuportável, que ela é terrível, que é impossível viver nessas condições, ela de fato será insuportável, terrível e impossível de ser enfrentada. Se nós mudarmos a nossa opinião, nosso conjunto de julgamentos a esse respeito, o que é que nós perceberemos? Que o que depende de nós é justamente o modo como encaramos as coisas, e não as coisas que nos atingem, e não as coisas que nos são propostas pela fortuna, pelos deuses, pelo destino, enfim, por Deus. Use aí o nome ou a metáfora que você queira. O modo como nós lidamos com as coisas é inteiramente responsabilidade nossa, segundo uma filosofia como a estoica. As coisas em si, não. É uma situação difícil? É. Mas se nós tivermos, digamos assim, uma certa positividade, a positividade não é estúpida, né? O estúpido é achar que essa positividade possa ser, enfim, vendida, né? Mas se nós encararmos isso com uma certa positividade, como uma oportunidade para cultivar outras qualidades nossas, essa quarentena se transformará em também uma possibilidade de viver uma vida que seja a melhor possível, né? Então, modifique a sua opinião a respeito de uma situação que você considere ruim, modifique o seu julgamento interno a respeito de algo que você considere ruim, e a partir daí, né, você terá justamente como um marinheiro que dobrou o cabo, que dobrou o promontório, né, que dobrou ali onde fica o gigante Adamastor, verá um mar sereno, uma calmaria completa, um porto tranquilo, verá, portanto, algo que se abre à sua vida de maneira mais tranquila, mais serena, mais feliz. Eis o que eu tinha a lhe dizer a respeito destas 5 entradas, estes 5 capítulos. Nós continuamos o nosso PLMMA no próximo vídeo. Um abraço, até mais, cuidem-se.